A paz de Cristo a todos, nossos queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Estamos começando mais um programa Mais de Deus, com alegria, com fé, para abençoar a tua vida nesta noite de quinta-feira. Um abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando em diversos lugares. Que o Senhor te fortaleça na sua graça e no seu poder. Fique conosco que a gente já volta depois da vinheta. Todas as terças e quintas estamos com vocês com uma nova programação, sempre abordando um tema da Palavra de Deus, um tema que fortaleça a tua fé e que também firme os teus passos na verdade, que é a Palavra de Deus, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, esse Jesus que é poderoso, que vive, que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Quero te convidar a estar já neste início de programa, estar compartilhando, estar se inscrevendo no nosso canal no YouTube e também curtindo a nossa programação. Nós somos da Igreja Encontro de Fé, da cidade de Canoas, onde estamos servindo com muito amor, com muita disposição e alegria. No programa de hoje, nós vamos falar sobre livres das prisões espirituais. Muitas pessoas ainda sofrem aprisionadas na alma, no seu ser, no seu interior, no seu entendimento, no seu corpo até, e nós cremos que Jesus Cristo, Ele triunfou sobre o poder das trevas e Ele venceu na cruz para nos tornar plenamente livres nele, vivendo na liberdade que Ele tem, servindo a Ele e sendo habitados por Ele. Comigo no programa hoje, pastor Adriano Borges novamente. Paz, Adriano, tudo bem? Paz, pastor, paz a todos que nos assistem. É uma alegria estarmos juntos, dividindo aquilo que Deus tem nos dado. Bênção de Deus, a cada culto, a cada reunião, nós temos sido abençoados por Deus, pastor Adriano, nossos cultos presenciais na cidade de Canoas, onde muitas pessoas têm vindo e têm sido tocadas pelo Senhor. Tem sido lindo os testemunhos, Tem sido lindo. As pessoas nos procuram para conversar e contam, como foi o culto, o que Verdade. Receberam. Tem sido uma alegria, realmente. É verdade. E o programa Mais de Deus, a gente faz um segundo tempo daquilo que a gente tem ministrado no culto. Esse tema, pastor Adriano, livres das prisões espirituais. Muitas pessoas ainda têm sofrido por amarras de influências de espíritos malignos. Nós vamos na Palavra de Deus, vamos na Bíblia e vamos ver realmente como Jesus ele se deparou com muitas situações que, pela razão humana, não se via como algo espiritual, enfermidades, outros problemas, até questões tidas como mentais. Jesus vem e a luz que havia nele, a presença de Deus, o poder de Deus, expõe aquilo que estava oculto e fica claro realmente que os demônios existem, prendem, o diabo é o pai da mentira, veio para roubar, matar e destruir e ele prende as pessoas, mas Jesus quer libertar. É verdade, Essa questão dessas amarras espirituais é uma realidade. É uma realidade. É uma realidade, ela existe e ela traz sofrimento. E é interessante assim que as pessoas elas não querem sofrer, Elas não querem ficar na dor, no sofrimento, presas naquilo que não deixam que elas evoluam, Às vezes a gente vê isso na vida conjugal, a gente vê situações de amarras na vida financeira, muitas vezes até na saúde, Algo que fica ali por muito tempo, na família, incomodando na família, nos filhos. Então, ninguém quer viver dessa forma, Eu acredito que todos querem de alguma forma superar isso, Mas a palavra, ela nos diz lá em João 8,36, ela diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu acho fantástico essa palavra porque ela nos aponta o caminho e a direção pelo qual nós vamos conseguir ser livres. Às vezes procurando ajuda, socorro em lugares que não vão resolver de uma forma efetiva. As pessoas às vezes num desespero de querer vencer coisas inexplicáveis nas suas vidas, porque essas prisões espirituais são coisas que fogem do alcance, da alçada humana e também fogem muitas vezes do entendimento, da compreensão. As pessoas não conseguem entender, às vezes se esforçam, são pessoas bem intencionadas, batalhadoras, mas sentem que existe algo, uma força maior impedindo, atuando, atrapalhando, e as pessoas às vezes no desespero buscam ajuda em alguns lugares onde Cristo não está, ou seja, quem está nas trevas
e busca ajuda nas trevas, continua nas trevas e mais nas trevas ainda. Então a pessoa pode estar buscando em lugares onde ela vai ficar mais presa ainda, mais atada ainda, mais debaixo de forças espirituais do mal. E Jesus, como tu leste ali em João 8,36, ele tem poder para libertar. Em 1 João diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. E em João 10,10 diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida em abundância. Agora tem um texto também de Mateus, na oração do Pai Nosso, que diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É um texto bem conhecido, eu creio que todo mundo deve conhecer a oração do Pai Nosso, né? A maioria das pessoas. E esse texto diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então fica claro aqui, primeira coisa, que uma das portas pela qual o inimigo, o mal entra, os espíritos malignos entram, é pelo pecado. A tentação é a provocação, é a oferta, é a proposta para a pessoa pecar. E a pessoa pecando, caindo em tentação, ela fica aprisionada. Por isso Jesus disse: livra-nos. Então Jesus, ele disse que nós devemos orar pedindo que o Senhor nos livre, porque ele tem poder e a pessoa não consegue sair sozinha. Então essas duas coisas, pastor Adriano, o pecado é uma porta para a pessoa ficar atada, é uma cilada. Por isso que Jesus diz: não nos deixes cair em tentação, porque a pessoa caindo em tentação, ela vai ficar aprisionada. E aí, só o Senhor Jesus, só o poder de Deus para libertá-la mesmo. Verdade, verdade. O pecado, ele abre a porta, né, e atrai essas questões, né? Por isso que o pecado ele é tão prejudicial, o salário do pecado é a morte, né? A palavra nos ensina isso. E por isso que ele deve ser algo assim que nós precisamos cuidar, estarmos atentos, e só o perdão de Deus para tratar isso, né? Só o arrependimento, só um coração voltado a Deus, um coração entregue a Deus vai nos permitir estarmos livres, né? E também nos fortalecemos para não cairmos em tentação. E veja que a palavra ela diz que nós devemos orar por isso, pedir a Deus para que Deus nos fortaleça, para que Deus de verdade nos ajude a não cair em tentação, pois caindo em tentação o pecado entra, e quando o pecado entra muitas coisas ruins acompanham, né? A força do diabo é o pecado e a mentira. Vamos aqui estabelecer algo bem prático. A base dele, né? A base dele, a força, onde ele tem força. Onde ele ganha força é onde há um ambiente de pecado, porque ali estão as trevas, e a mentira. Em João 8,44, Jesus diz que o diabo é o pai da mentira, mente desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Então, o pecado é uma estratégia que o inimigo usa, que o diabo usa para prender as pessoas, para atrair as pessoas, e no princípio do pecado entra a mentira e o engano. Então, a mentira é aquilo que te atrai para o erro. E a pessoa quase nunca vai para o erro sabendo que ela está errando, né? Muitas vezes ela vai iludida, né? Existem casos em que as pessoas pecam propositadamente, conscientemente, mas na maior parte das vezes é uma cilada, é uma estratégia, é uma armadilha para destruir. Então, por isso que nós precisamos de Jesus, porque ninguém consegue ser livre por suas próprias forças. Ninguém consegue sair das prisões. Jesus nos solta. Quando ele diz livra-nos do mal, ele está dizendo: busque aquele que pode livrar vocês, aquele que pode soltar vocês. Jesus tem poder. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. E ao nome dele, os espíritos malignos fogem. Em Marcos 1, ali a partir do versículo 21, quando nós lemos naquela ocasião na sinagoga em Cafarnaum, onde uma pessoa, um homem, se manifesta possesso, os espíritos falam através dele, né, dizendo: por que tu vieste nos atormentar? Que temos nós contigo? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então, eles sabem quem Jesus é e eles sabem que Jesus tem poder para expulsá-los e mandá-los embora da vida de uma pessoa. Agora, nós precisamos nos sujeitarmos a Deus e buscarmos naquele que tem poder para destruir as forças das trevas, né, Adriano? Verdade, verdade. E essa questão, né, de sermos atraídos, né, pela mentira, pelo engano, isso é uma realidade. As pessoas, às vezes, elas
não conseguem enxergar as consequências de estar envolvidas ou em meio ao pecado ou até seguindo a mentira. E o que está por trás daquela cilada, ou seja, os planos malignos. Como nós lemos agora e citamos João 10:10, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então os planos dele, quando ele consegue ganhar terreno e espaço, é destruição. Total. E não tem um outro caminho, né? No meio do caminho, ele não pensa assim, eu vou pegar leve agora. Não. Ele vai até o fim no propósito que ele tem de destruição, de matar e de roubar tudo aquilo que nos faz bem, tudo aquilo que nos traz alegria e traz paz. E é interessante que em João 8,32, a palavra diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, a verdade se opõe à mentira. Se a verdade ela está me governando, me instruindo, a mentira jamais terá espaço. E quando nós estamos envoltos na verdade, mergulhados na verdade, nós jamais vamos ficar cegos em relação aos enganos e às tentações das trevas. E isso vai nos guardar e nos proteger. Às vezes, pastor, as pessoas podem pensar que andar na verdade de Deus, que na verdade é andar nos princípios, na vontade, na palavra, parece que de alguma forma vai acontecer, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa me dizer o seguinte: pastor, eu vou andar na verdade de Cristo, aí eu vou viver cheio de regras. O que não é verdade. Porque a verdade de Cristo, ela nos liberta, ela nos faz enxergar e nos coloca num lugar de bênção, num lugar onde nós vamos estar guardados e protegidos por Deus em todos os momentos. A verdade de Deus é vida para o ser humano. O engano, a mentira é morte, tristeza, decepções. A verdade de Deus para o ser humano é vida. E Ele tem vida em abundância para nos dar. Agora, quando a gente volta, pastor Adriano, naquele texto da oração do Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, eu creio que esse livra-nos é soltar quem ficou preso, mas também Jesus está colocando numa questão aqui de prevenção. Exatamente. De prevenção. Ou seja, uma pessoa que vem das trevas para a luz e se torna um filho de Deus e uma filha de Deus, ele passa a ser habitação de Deus. Então, quando estávamos longe de Deus, nós estávamos presos pelo pecado e pelo diabo e muitas vezes dominados e habitados pelas trevas, pelo maligno. Agora em Cristo, nós fomos limpos, perdoados, lavados pelo sangue de Jesus e nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós somos templo do Espírito. E nessa questão de ser templo do Espírito, nós vamos perceber que nós somos chamados por Deus a andarmos com Deus, numa comunhão com Deus, onde o diabo não vai mais poder entrar, onde o inimigo não poderá mais entrar nas nossas vidas, somos guardados por Deus e onde nós recebemos inclusive capacitação em Deus pela verdade, pela palavra de Deus, pela comunhão com Deus, pelo discernimento, ganhamos autoridade para inclusive, Adriano, nós vencermos, derrotarmos o maligno. Nós temos dois textos que nós podemos falar um pouco sobre eles, que é Efésios 6, que diz ali que nós temos que usar as armas de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo, para resistir no dia difícil, no dia da luta, e depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis. Esse é um texto, nós vamos vencer, vamos lutar na fé, não na nossa força, mas com as armas que Deus nos dá e vamos prevalecer sobre as trevas, sobre o diabo, sobre a sua mentira. E em Tiago 4,7 diz: sujeitem-se a Deus, mas resistam, se oponham ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, Deus, Ele quer salvar uma pessoa, libertá-la, transformá-la e depois fortalecer essa pessoa, transformá-la de tal forma que ela tenha condições, inclusive, de lutar, de enfrentar e de fazer parte de um exército de Deus que enfrenta as trevas e as trevas recuam. É verdade. Então, ser vencedor na tua vida pessoal e ser vencedor no contexto de fazer parte de um exército vencedor aqui na Terra, que é a igreja. Exatamente. Nós não podemos ser ingênuos, né? E acharmos que não há uma luta, que não há uma batalha. A própria Bíblia nos fala em vários momentos em que há uma batalha espiritual acontecendo todos os dias. Uma batalha espiritual pelas nossas famílias, pelo nosso coração, pela nossa fé. Então nós não podemos... O mundo jaz no maligno. Jaz no maligno e usando as suas armas. Exatamente. E o inimigo, as trevas, eles usam todas as armas possíveis. E nós não podemos desperdiçar as armas
e as ferramentas que Deus já nos colocou nas mãos para guerrear e para batalhar. Às vezes as pessoas podem até enxergar uma movimentação das trevas na sua casa, na sua família, trazendo ideias, mentiras, pensamentos. E às vezes não se dão conta de que Deus está ali, nos capacitando, né? Nos armando para essa batalha. E às vezes o fato de não usar as armas que temos acabam fazendo com que a gente perca algumas batalhas, pastor. E aí, perdendo algumas batalhas nessa guerra, nós vamos ter alguns prejuízos. Né? Não é que também, né, perder uma batalha está tudo perdido, a guerra não está perdida. Porém, há prejuízos quando nós não usamos aquilo que Deus nos instrui. É um sinal de que podemos estar errando. Exatamente. Né? Pedro escreve, sejam sóbrios e vigilantes. Interessante. Então, existem as distrações espirituais. Exatamente. E nós como cristãos, depois que fomos soltos, livres e chamados para andarmos na luz com Cristo, nós não podemos nos distrair mais. Porque Pedro diz, sejam sóbrios e vigilantes, 1 Pedro 5,8. Porque Satanás, o adversário de vocês, anda em derredor como um leão que ruge, e no 9 diz, resistam-lhe firmes na fé. Então, esse é um ponto, né? É um cuidado que nós temos que ter, viver uma vida de comunhão com Deus, de temor a Deus, né? De humildade, dependência de Deus, amando a Deus, nos alimentando, nos fortalecendo numa vida de oração, numa vida de palavra, de leitura da palavra, estudo, de congregar, né, Adriano? Importante. E dessa maneira, nós não vamos entrar nesse contexto de distração espiritual. E aí o diabo não tem oportunidade, não tem espaço, não tem, querido. Nós somos vencedores em Cristo. Essa é a questão. O espaço que se dá, muitas vezes, às mentiras das trevas. Né? E lá em Efésios a palavra vai nos falar de uma arma, né? Até uma ferramenta, que é o escudo. E esse escudo é a fé. É a fé, o escudo da fé. Então, se nós não estamos com a nossa fé fortalecida em Deus, qualquer ataque vai entrar. É que nem, né, uma batalha, né? Não sei se muitos já viram filmes de batalhas antigas, né? Que era na espada realmente, né? Não tinha arma de fogo, era ali, né? Cara a cara. O escudo é muito importante. Sim. Porque no momento em que eu não estou atacando, eu preciso me defender. E é nesse momento que a fé, nessa batalha espiritual, ela entra, né? Quando nós somos ali atacados, nós podemos nos defender com o escudo da fé e logo adiante revidar, atacar e vencer. Então é muito importante, né? Como o pastor comentou, a vida de oração, mergulhados na palavra, o congregar, a comunhão da igreja, isso faz muita diferença comprometimento no fortalecimento com Deus, na né? fé. Exatamente, o servir. Então tudo isso são ferramentas que Deus disponibiliza. Só que às vezes, por estarmos distraídos com algumas coisas, nós deixamos de lado daqui a pouco a vida de oração, nós relaxamos na leitura da palavra, nós de repente deixamos o congregar para depois, e aí a gente começa a enfraquecer. E aí sim, aí o ataque vem, a gente não tem as armas necessárias e sofre. Nós queremos orar por ti, queremos te abençoar, queremos orar para que quem ainda, porventura, esteja sofrendo de alguma prisão, seja solto, em nome de Jesus. E também queremos orar para que o Senhor fortaleça você, para você em Cristo ser mais que vencedor. Vamos orar agora então em nome de Jesus. Pai querido, nós oramos, nos humilhamos diante de Ti, Deus, querido Senhor Jesus. Porque Tu és aquele que tem autoridade sobre todo o poder do inimigo. E agora, Deus, nós abençoamos quem nos assiste. Sim, Deus. Nós enviamos uma palavra de poder que solta prisões. Nós enviamos Cristo agora sobre aqueles que estão nos assistindo. E em nome de Jesus nós repreendemos as opressões, as ataduras, amarras malignas, em nome de Jesus. Declaramos o Senhor tocando cada vida e soltando das prisões, em nome de Jesus. Também abençoamos, Senhor, nossos irmãos, pedindo que o Senhor os fortaleça, pedindo que o Senhor dê a eles ainda mais um coração vigilante no Senhor, temente, fiel, em fé, comprometido, sujeito a Ti, para que nada do inimigo tenha espaço e que não haja nenhuma cilada capaz de prender. Guarda, protege, livra de todo mal a todos aqueles que nos assistem. Também oramos pela tua família, oramos pelo teu coração, para que esteja em paz, oramos pela tua saúde, te abençoamos, oramos pelo teu trabalho, por toda a tua vida e louvamos ao nome do Senhor. Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos. Que bênção ter vocês no programa Mais de Deus, todas as terças e quintas,
a partir das 19 horas, estamos entrando com vocês, tá certo? Nós queremos convidar vocês para estarem nos visitando em um de nossos cultos na Igreja Encontros de Fé de Canoas, onde você vai receber muito de Deus e vai ser muito bem acolhido, porque a igreja é uma família, tá certo? Eu quero agradecer a nossa equipe técnica e quero agradecer também, mais uma vez, ao meu colega aqui, pastor Adriano. Bênção, muito obrigado. Eu que agradeço, é sempre uma alegria estar junto aqui com o pastor, com os irmãos, recebendo mais de Deus. Mais de Deus sobre a tua vida, sempre. Até o próximo programa. Paz.